Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quiseram fazer uma armadilha para Jesus. Por quê? Chegaram até ele e falaram assim: agora ele não tem escapatória. Eu não sei, é um negócio assim de criança que a gente foi fazer com Jesus, porque a gente não sabia a idade de Jesus. A gente não pensava que ele tinha 30 anos, 35 anos, 33 anos, pensava isso. A gente tinha essa ideia, não, é jovem, a gente vai pegar, a gente vai pegar ele direitinho. A gente pensava isso. Aí chegaram e apresentaram uma moeda, porque o problema do dinheiro da época de Jesus era o seguinte: tinha um imposto terrível. Graças a Deus nós se livramos dos impostos hoje. Graças a Deus não tem mais imposto, ninguém se preocupa mais com isso. Mas no tempo de Jesus, as pessoas detestavam porque primeiro para conseguir algum dinheiro era um sacrifício terrível, não tinha os meios mecanizados, era tudo na base do braço, da força, do sacrifício, era um negócio terrível. E aí chegava lá, os prepostos iam recolhendo esse bendito desse imposto e todo mundo detestava, especialmente os judeus. Detestava pagar imposto. Hoje até a gente concorda, aceita direitinho, quando todo começo de ano, esse ano vai começar porque foi decretado o ano passado para começar a vigir em 2026. Vamos pagar IVA, vamos pagar CBC, vamos pagar Rossi, vamos pagar essas coisas, sabe? E aí a gente aceita, porque não pesa tanto como pesava naquele tempo. E aí o que que acontece? Eles pensaram assim: se ele falar que não é para pagar imposto, ele está indo contra as leis de César. Olha só. Agora, se ele falar que é para pagar imposto, a gente que é judeu pega e mata ele. Na mesma hora, acaba com ele, porque a gente detesta pagar imposto. Todo mundo vai ficar contra ele. Uma pegadinha, né? Uma armadilha. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que Jesus nunca pôs a mão num dinheiro, numa moeda. Pegar assim na mão, assim, sabe? Ele, na passagem, fala assim: mostra aí uma moeda. Aí mostrar uma moeda e ele faz dá aquela lição linda, não é? De quem? Quem é que aparece aí nessa moeda? De quem é o rosto que aparece nessa moeda? Olha só. E de quem que era o rosto? Do César. E aí o que que ele fala? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele estabeleceu aí um negócio terrível para a gente, sabe por quê? Porque ele estabeleceu uma coisa. Uma coisa é a gente trabalhar para o César e uma coisa é a gente trabalhar para Deus. Olha só, tem diferença. E esses dias para trás, eu estava lendo uma mensagenzinha do Emmanuel no livro Fonte Viva, e ele vai lá discorrendo alguma coisa sobre o dinheiro e tal, não é? Porque a maioria das pessoas imaginam que o dinheiro é uma coisa ruim para as pessoas. Imaginam isso. E não é, porque é um elemento neutro. O dinheiro não é ruim. Ruim somos nós que fazemos coisas erradas com ele. Mas nas mãos certas, ele se transforma em salário, se transforma em remédio, em roupa, em agasalho, em socorro, em hospital, se transforma em um monte de coisa. Muito bem. E aí? Ele estava falando que dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bem. Só que aí, como é que a gente pode fazer uma mistura dessas duas coisas? O Emmanuel ensinou como é que faz isso. Olha só, ele deu uma fórmula para isso. Olha que interessante. O que que ele falou? Ele falou que, muito embora exista a divisão, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar Mamon a serviço de Deus. Então, a gente pode colocar os nossos recursos financeiros a serviço das coisas maiores da vida, a serviço de Deus. E isso aí é socorrer, ajudar, amparar, facilitar, favorecer. Isso a gente pode fazer. E com os recursos do Mamon, do César, certo? Então, nós podemos colocar os recursos financeiros a serviço de Deus. É claro que todos nós precisamos sobreviver, nós somos seres materiais, estamos na Terra.
precisamos de uma série de necessidades, temos uma série de necessidades. Mas é importante nós pensarmos que nós precisamos reservar uma partezinha para isso, uma engrenagenzinha para isso. A gente precisa fazer isso. E isso é tão evidente que séculos atrás inventaram essa história do dízimo. Já ouviram falar do dízimo? Todo mundo já ouviu falar do dízimo. E o dízimo é a 10ª parte, não é? Como que era o dízimo lá atrás, na época da agricultura, da lavoura? Os judeus criaram o dízimo, que era o seguinte: você separava do seu terreno uma 10ª parte ao redor dele, na parte das extremidades. E aí, olha que interessante. E aí, essa colheita, essa plantação e essa colheita ficaria a cargo daquelas pessoas que tiveram insucesso na sua colheita. Tiveram problemas com chuva, com pragas, com qualquer coisa que possa ter acontecido, e eles não conseguiram o necessário para sobreviver. Eles tinham o direito de colher essa 10ª parte deste terreno, dessa terra, para alimentação. Por que os judeus criaram isso? Porque para os judeus, na verdade, existe um negócio que é muito, muito, muito complicado, que é o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? O pão da vergonha é aquele pão que você recebe sem qualquer contrapartida. Olha só, esse é o pão da vergonha, não é? Que eles entendem, que eles imaginavam à época. Então a pessoa tinha que ir lá colher, aí ela poderia usar. E não pagaria nada por aquilo, mas ela tinha que ir lá e colher, para não se tornar o pão da vergonha. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema e vamos conversar um pouquinho mais a respeito dele aqui. Bom, Jesus foi posto à prova, todo mundo já sabe disso, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então, Jesus não toma partido político, porque os judeus queriam que ele tomasse um lado, né? Queria que ele tomasse um lado para poder subjugá-lo mais facilmente. E ele não tomou nenhum lado, mesmo nesse momento. E ele teve outras armadilhas. Todo mundo se lembra que teve outras armadilhas que eles tentaram pegar Jesus, mas não conseguiram nenhuma dessas armadilhas, porque o entendimento, a evolução do Cristo, um negócio impressionante. Então ele pegava dessas armadilhas para deixar o ensinamento. E esse ensinamento é forte, pesado para a gente, porque nós precisamos trabalhar tanto para Deus como para César. Porque, na verdade, para César, porque nós somos seres materiais, estamos aqui na Terra. E para Deus, porque nós somos também seres espirituais e estamos a caminho de voltar para a nossa casa. Mas fiquem tranquilos. Dizem que no Ipiranga o mínimo é 120. Tá bom? Bom, muito bem. A ideia, na verdade, das leis materiais, o dar a César é respeitar as leis humanas. Não é uma tarefa muito fácil, convenhamos, não é? Porque tem algumas leis que não dá para respeitar, obviamente, não é? Querem algum exemplo a respeito? É bom, né? É bom um exemplo, né? Então, o exemplo que a gente, aqui, por exemplo, no Brasil, ainda nós temos uma limitação de aborto. Mas existem países que têm a liberdade do aborto, não é? Então, teve um caso semelhante lá no nosso lar, onde André Luiz estava, que uma senhora queria adentrar a colônia, mas não podia. E aí foi verificado que ela tinha realizado uma série de abortos. E aí qual foi a justificativa dela? Ela disse o seguinte: no meu país o aborto era legalizado. E aí o que o irmão espiritual falou, se eu não me engano, o próprio Clarencio? Falou assim: então, no seu país é legalizado, mas aqui, infelizmente, não é. Então, as leis divinas não autorizam o assassinato de bebês. Tá certo? Bom, então é assim, está autorizado, mas a gente, então por estar autorizado, vamos fazer? Olha só, aí é que está o problema, né? Bom, e dar a Deus representa os nossos trabalhos espirituais, é a prática do bem, prática do amor, cultivação da fé, cultivação da caridade. Esse é o nosso trabalho para Deus, não é? O verdadeiro cristão é aquele que cumpre os seus deveres na terra e também no céu.
Então, cumprir os deveres na terra também não é uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Vamos voltar um pouquinho nessa história de não cumprir as leis. Então, é assim. Todo mundo gostaria de morar num país super desenvolvido, não é? Eu tenho a impressão que a gente, de vez em quando, se um dia for fazer uma visita lá, vai querer ficar lá, porque a gente vai ver, assim, um exemplo de coisas boas, de beleza, de limpeza, de uma série de coisas. E o que que acontece? Esses dias para trás, chegou uma multa na minha casa, uma multa de trânsito. E uma multa de trânsito é o quê? Uma infração às leis dos homens, tá certo? Porque você fala assim, meu Deus do céu, por que que aqui é 50 por hora se dá para você andar a 120? A gente não concorda, não é mesmo? Por que que não pode parar aqui se a rua é tão larga e tão grande? A gente não concorda com a placa de proibido parar. Ah, mas eu só vou parar um pouquinho, não vai incomodar a pessoa que tem a guia rebaixada. A gente fica assim. Aí eu estava pensando sobre isso, pensei assim, a gente não pode pretender morar em país superdesenvolvido, porque vocês já ouviram falar que tem país que se você jogar uma bala um papel de bala no chão, eles te multam? Já viram isso? Tem país. Quem já foi para um país desse aí? Aonde que é? Ninguém sabe? Suíça. Suíça é um país assim enérgico, severo, não é? Enfim, então eu pensei assim, eu tenho que me conformar a ficar em São Paulo, no Brasil, porque se eu não consigo respeitar a lei de trânsito, como é que eu vou num país desse? Que eu vou conseguir respeitar lá? E o pior não é isso, sabe o que é pior? Tem gente que quer ir para um planeta, para um plano maior evoluído, um planeta evoluído. Aí você pensa assim, e você já levou alguma multa de trânsito? Já. Perdi a carteira 2, 3 vezes, já levei 200 multas de trânsito. Como é que você quer ir para um país, um planeta de evolução, de não de regeneração daqui a pouco, mas de felicidade, planetas felizes? Como é que você pode? Você não consegue nem cumprir uma lei de trânsito. Ah, mas a lei de trânsito ela é injusta. O que a gente pode fazer? Teria que trabalhar para modificar aquela lei de trânsito para ela tornar mais justa, mas a gente que é Zé Povinho consegue fazer o quê? Só ir lá no banco e pagar a multa e ficar bem quietinho. Porque a gente vai recorrer, aí aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha um amigo que morava no Ipiranga, que era policial militar aposentado. Aí ele estava descendo a Anchieta e não estava com o cinto, e nem sei como é que descobriram que ele não estava com o cinto. Aí, eu não posso falar o nome dele, senão ele vai me pegar à noite. Mas aí ele me mostrou para ver se eu autorizava fazer um recurso do Detran, e se estava bom o recurso que ele fez para ele caminhar para o Detran do cinto de segurança. Aí no recurso estava escrito mais ou menos assim: a multa é injusta. Eu estava com um cinto. Eu sou um policial militar aposentado e cumpro os meus deveres. Ah, você vai mandar esse recurso de multa para lá? Vai mandar, é? Você quer dar uma carteirada, é isso? Por que você não vai direto lá no Detran, fala com o responsável das multas e mostra a carteira? Porque esse argumento não tem valor nenhum, não tem força nenhuma, que você era um policial militar aposentado e que você sabe cumprir os seus deveres. Que história é essa? Então, é isso. Cumprir as leis de trânsito já começa, viu, gente? A partir de amanhã, a gente já faz um compromisso com a gente mesmo. Vocês sabem como funciona o AA? Sabe como funciona? É evitar o primeiro gole. O Alcoólicos Anônimos tem esse lema. E muitas pessoas avançam, desenvolvem, ficam anos sem beber o álcool. Então a gente vai fazer um desafio aqui, olha, quem tem carro, quem já levou multa. Então a gente vai evitar a primeira multa, isso, evitar a primeira multa, andar direitinho, não passar no farol amarelo. Eu não passo no farol amarelo, porque eu sei dos meus deveres. Só quem anda comigo é que podia ser minha testemunha, né? E eu também não passo no sinal vermelho, eu não passo os limites de velocidade, eu não faço nada disso. Mas evitar a primeira multa, a primeira injustiça que a gente vai levar, que a gente vai receber, não é? Então, isso já é um bom passo que a gente pode pensar em ir
para mundos melhores, para lugares melhores. Mas vamos em frente. Bom, como o homem vive em sociedade, obviamente a gente precisa estabelecer algumas regras básicas, não é? Porque no dia que a gente estiver num planeta de bastante evolução, a gente vai saber qual é o nosso direito, qual que é o do outro. Não vamos avançar de jeito nenhum no direito do outro. A gente vai chegar numa posição muito interessante. Esses dias eu vi um senhor falando que ele estava num avião e um senhor levantou na frente e perguntou assim: se eu abaixar o banco vai incomodar o senhor? Ele falou assim: não, não, pode abaixar, né? Ele ficou olhando assim, abaixou o banco, mediu, voltou e não abaixou o banco. Aí ele viajou, quando chegou no final, ele falou assim: mas o senhor não abaixou o banco? Ele falou: não, porque ia incomodar o senhor se eu abaixasse. Mesmo se eu falando que não incomodava, ia incomodar o senhor. Então veja que noção de convivência social que nós precisamos ter. Fazer ao outro o que gostaria que nos fizesse, a base, é uma regra básica, não é? Uma regra básica que nós precisamos. Bom, a gente não pode querer fugir do mundo. O mundo está aí e nós precisamos dele. É com ele que nós vamos avançar. No mundo espiritual, a gente pode conhecer, pode aprender, mas a prática é aqui, gente. É a mesma coisa de você ficar na faculdade e não sair nunca mais da faculdade, só ficar lá o tempo todo. Você tem que sair da faculdade e aplicar aquilo que você aprendeu lá. É isso que você tem que fazer. Porque senão você não vai ter aquele traquejo, você não vai ter a experiência que você precisa. Então, algumas pessoas vêm para o mundo e aí quer fugir do mundo, quer escapar disso, quer escapar daquilo, quer sossego para isso, quer sossego para aquilo, quer tranquilidade para isso, quer tranquilidade para aquilo, e foge do mundo. E nós não estamos aqui para isso. Nós precisamos viver com consciência e ajudar a transformar o nosso ambiente. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós podemos fazer aqui na Terra, né? Bom, é, dar a Deus é desenvolver valores morais, espirituais, cultivar o evangelho no lar, busca da prática do perdão e da caridade, fazer o bem. É, não se pode servir a dois senhores, mas podemos servir a Deus enquanto cumprimos os nossos deveres terrenos com absoluta honestidade. Dar a César o que é de César é dever de justiça, mas dar a Deus o que é de Deus é dever de amor. Olha o que Emmanuel fala, né? Por que que nós vamos enxergar na figura do Chico uma pessoa que fazia isso? Porque ele cumpria obrigações humanas com disciplina, com trabalho, com pontualidade, e servia a Deus também com muita humildade, com muito amor e com muita dedicação. Então, servir a Deus, a melhor coisa que nós podemos fazer em servir a Deus é amarmos os nossos semelhantes. Ah, sim, eu amo bastante meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Não, tem que ser extramuros, fora dos muros. Amar as pessoas, ter profunda compaixão, profunda compreensão do degrau evolutivo que elas estão vivendo. Quando a gente consegue isso, nossa, a gente dá passos avançados em direção à nossa evolução. Quando a gente conseguir perceber que aquele que está perto da gente, que está com a gente, que está do nosso lado, ele tem os defeitos dele, os problemas dele, as coisas dele, mas tudo bem, ele é o nosso irmão, e o que a gente puder fazer para favorecer é a nossa obrigação. É isso que nós precisamos pensar e fazer, não é? E aí vem as perguntas para a reflexão. Temos dado a César o que é de César, ou seja, eu cumpro meus compromissos terrenos com honestidade e responsabilidade. Uma vez uma pessoa falou assim que ele era uma pessoa honesta, direitinho, porque ele pagava o aluguel em dia. E entrava no trabalho na hora certa e saía na hora certa. Isso é uma espécie de obrigação, não é? Nós temos que fazer um pouco mais. Temos que ser um pouco mais, não é? E o que que é um pouco mais? Está disposto a ajudar o companheiro se ele está atrapalhado no trabalho, ajudar ele a se desenvolver em alguma coisa, mesmo que isso custe um pouquinho do nosso tempo. Estar disposto a chegar no trabalho tempos antes, arrumar a nosso meio de trabalho, se organizar para o dia antes de começar o dia. Antigamente tinha um problema nos escritórios, que as pessoas reclamavam muito, os donos do escritório reclamavam, porque sumia muito clipes, papel, não é? O que mais que subia? Durex, essas coisas, né?
Hoje em dia, eu acho que eles puseram o pessoal para trabalhar em casa, porque não dá para roubar cliques, papel em casa, né? Não dá, não dá para fazer isso. Mas dá para fazer o quê? Comprar um programinha para o mouse ficar andando o dia inteiro, o camarada lá na piscina e o mouse mexendo lá o dia inteiro. Vocês souberam que teve um banco grande aqui, começa com a letra I, termina com a letra U, que mandou recentemente, não sei se 1.000, 2.000 pessoas fora, por conta dessas coisas de estar burlando o sistema deles lá, fazendo que está trabalhando e não estava trabalhando. Então a gente não roubava clipes de papel, então a gente era ingênuo, né? Roubar clipes, papel. O que você vai fazer com esse monte de clipes? Ah, não sei, um dia eu posso precisar, né? E aí, hoje a gente rouba o tempo através do computador dentro de casa, né? Bom, é, Jesus ensina a justa medida entre o temporal e o eterno. O Espírito encarnado deve agir no mundo sem se prender ao mundo. A verdadeira sabedoria está em servir a Deus em todas as coisas, inclusive nas tarefas mais simples da vida material. A gente pode servir a Deus, por exemplo, no supermercado, no Armarinho Fernando, no Atacadão, no Roldão, no Varejão. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode dar lugar para alguém passar na nossa frente na fila, a gente pode tratar com urbanidade o caixa, muitas vezes ele está num dia muito difícil, mas a gente pode tratar com muita urbanidade, com muito carinho, com amor, não é? Ah, a gente pode denunciar que tem pacote de biscoito que está aberto, e de chocolate também, que alguém abriu e comeu 2, 3 pedaços, não é? A gente também pode fazer isso, né? Eu, graças a Deus, nunca fiz isso em supermercado, nunca aproveitei o pacotinho que estava aberto para experimentar essas coisas. Graças a Deus, estou livre disso, tá certo? Eu vou ser condenado, mas por outras coisas, não por isso. Antigamente a gente levava aquele monte de sacolinha, agora temos que pagar, né? Porque você imagina, 25 centavos uma sacolinha, misericórdia. Você precisa de 2 sacolinhas, 50 centavos dá para comprar 50 sacolinhas. É aquelas que nós levamos indevidamente, lembra? No passado, que a gente levava, estamos pagando elas agora. É aquelas, são aquelas. Os espertos agora vão com a sacola, né? Tá? Então, se você já está indo com a sua sacola, é sinal que você já pagou a sua dívida com o mercado, tá certo? Então é isso aí. Cumpramos os nossos deveres perante os homens, mas sem esquecer os nossos deveres para com Deus. Muito bem.